Por que Jesus andava com pecadores e publicanos? Essa era a pergunta dos fariseus, mas poderia ser uma pergunta também do pai de Jesus. Eu acho que o pai de Jesus já tinha falecido, o José, o pai adotivo, né? Porque o pai verdadeiro era Deus o Pai, né? O Espírito Santo que gerou em Maria. Mas a Maria, a mãe de Jesus, segundo a carne, ela se preocupava. Tem até um lugar onde fala que ela foi junto com os outros familiares de Jesus e queria prender Jesus, estava preocupado com Jesus, porque ele estava andando, parece que ele estava meio maluco, né? Andando com publicanos e pecadores e dessa forma. Mas aqui, apesar dessa pergunta dos fariseus ser para uma crítica a Jesus, eles achavam que Jesus não devia andar com publicanos e pecadores, mas pode ser uma dúvida legítima também. Então vamos tentar entender aqui o que diz nesse parágrafo. Nós podemos achar essa resposta, por exemplo, lendo o versículo 13. Jesus andava, nós podemos dizer que Jesus, ele andava com pecadores, com os publicanos e pecadores. Para quem não sabe, publicanos são aqueles que cobravam impostos, e eles eram pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Então eles eram junto com publicanos, pecadores e prostitutas e todo tipo de gente que a sociedade rejeitava. Os publicanos estavam no meio, apesar de ser pessoas geralmente de um status social muito bom. Eles geralmente eram funcionários públicos, então eles eram pessoas ricas, né? Mas eles eram mal vistos pelos judeus porque eles eram considerados traidores, porque eles eram cobradores de impostos, eles eram funcionários públicos dos romanos, e os romanos que estavam dominando a nação de Israel, e a nação de Israel não gostava. Eles eram submissos aos romanos, porque tinha que ser pela força, mas alguém que estava colaborando com os romanos, para eles eram como traidores. Então, por isso que os publicanos estão aqui entre os pecadores, né? E Jesus andava com essas pessoas. Tem um publicano famoso que é o Zaqueu, né? Que na Bíblia a gente fala. E aqui nós temos outro publicano famoso que é o Levi, que é também chamado Mateus, né? O nome dele, e foi ele que escreveu o livro, o Evangelho de Mateus, né? Então aqui nós vemos esse encontro de Jesus. Mas aqui no versículo 13 nós achamos a primeira resposta. Por que Jesus andava com pecadores? Jesus andava com pecadores porque eles estavam sem rumo, e eles precisavam de um mestre para mostrar para eles o caminho certo. Eles estavam andando sem rumo, eram multidões de pecadores, né? Multidões de pessoas que estavam andando sem rumo. Como Jesus, ele também disse em outro lugar, em Mateus 9,36, lembra que Mateus é justamente o publicano que está aqui nesta história, né? Que aqui ele é chamado de Levi, e foi ele que escreveu Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, ou seja, vendo Jesus as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, os pecadores, os publicanos, com quem Jesus andava, eram pessoas que estavam sem rumo, eram como ovelhas que não tinham pastor. Eles precisavam de um mestre, precisavam de alguém para guiá-los pelo caminho certo. Então, por isso Jesus andava com pecadores. E nós podemos buscar Jesus por vários motivos. Muitas pessoas vêm até Jesus porque estão doentes, vêm porque estão deprimidas, elas vêm porque estão passando por muitas dificuldades, mas muitas pessoas vêm até Jesus porque querem aprender, e às vezes está tudo junto, né? Está doente, está deprimido,
está passando por dificuldades financeiras e ainda quer aprender com Jesus. Mas às vezes não está passando por nada disso, mas ele quer aprender, porque esse é a semente que Deus colocou no nosso coração, é para aprender a sua palavra. Então nós queremos saber como andar, o que fazer para agradar a Deus. E então os pecadores precisavam disso. Eles estavam como ovelhas sem pastor, eles estavam sem rumo e precisavam de um mestre. Eu estava lendo uma mensagem, uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falando sobre Jesus, ele diz assim nessa pregação que ele escreveu, nesse artigo, né? Ele fala sobre Jesus dessa forma: ele usou coisas comuns para ensinar. Ele está falando que Jesus, para ele ensinar, ele sabia ensinar as pessoas, ele usava exemplos comuns. Então ele diz aqui, ele usou o sal, né, que as pessoas sabiam a qualidade, a utilidade do sal. Ele usou a luz, a água, o pão, o fermento, a semente, os pássaros, as flores, o arado, a rede, o vento, a porta, a ovelha, o curral. Tudo isso, né? Quando você ouve falar essas palavras, você já sabe o que Jesus falou sobre isso e como Jesus ensinou. Então Jesus era o mestre dos mestres, ele sabia como ensinar, e por isso ele andava com os pecadores, porque ele queria ensiná-los. E o pastor Hernandes Dias Lopes continua aqui dizendo: quando lhe perguntaram qual é o maior no reino dos céus, ele não fez um longo discurso para responder. Ele pegou uma criança no colo e disse: quem, pois, se tornar humilde como essa criança, será o maior no reino dos céus. Então é assim que Jesus ensinava, e é por isso que ele andava com os pecadores. Uma segunda resposta que nós encontramos aqui está no versículo 14, que diz que quando ele ia passando, ele viu Levi, ou seja, o Mateus, que era filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse para ele: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Então, aqui nós podemos dizer aqui que Jesus andava com os pecadores, porque eles queriam mudar de vida, e eles estavam esperando só um sinal de Jesus, para mostrar para eles o que eles deviam fazer. E parece que é isso que aconteceu com o Levi, ou o Mateus. O Levi, ele fez uma opção de vida, ele resolveu se tornar um publicano, né? E ele sabia que, se tornando um publicano, um cobrador de impostos, um funcionário público do opressor dos romanos, ele ia ser odiado pelo povo. Assim como o Zaqueu, ele fez também essa opção de vida. Tem outro publicano, aquele que Jesus menciona, não fala o nome, mas ele fala numa parábola, né, de uma oração, que tinha um publicano e o fariseu, né? Então, os publicanos, eles fizeram essa opção de vida. Eles sabiam que iam ser odiados pelo povo, mas talvez pela recompensa financeira que eles teriam, né, porque os publicanos, eles acabavam enriquecendo, ou pelo menos eles eram classe média alta. Isso não existia na época, mas seria o equivalente a isto hoje, como trabalhar no Banco do Brasil, né? Como trabalhar numa grande empresa, né? E ser assim uma pessoa que não tem muitas dificuldades financeiras como a maioria das pessoas. Mas o Levi, então, ele tinha feito essa opção de vida, mas ele, talvez no coração dele, ele sabia que estava faltando alguma coisa, que só o dinheiro, só trabalhar para poder ter uma boa renda, isso não era suficiente para a vida. Ele precisava de algo mais, e ele sabia então que estava num caminho de pecado, e ele sabia que precisava mudar de vida. Com certeza o Levi tinha isso no seu coração, porque a gente vê a reação dele, porque quando Jesus passa por lá, ele estava no seu trabalho,
estava ali na beira da praia, sentado ali na coletoria, então ele tinha uma cadeira, uma mesa ali, ele ficava no lugar onde as pessoas circulavam, e ele ia cobrando: ô fulano, vem cá pagar seu imposto, né? E as pessoas iam lá e pagavam. E você sabe que se eles não pagassem o imposto, ele era obrigado a denunciá-los para as autoridades romanas, e vocês sabem que quem não pagava imposto em Roma, ele estava em maus lençóis, né? Ele precisava, com certeza, eu acho que havia até pena de morte para quem não pagava impostos, né? Então todos tinham que pagar. Mas então ele estava ali sentado no seu trabalho, e Jesus passou, ele viu, Jesus viu Levi ali, e Jesus só falou para ele, como diz aqui no versículo 14, ele só falou assim: segue-me, só isso. Jesus olhou para ele e falou: segue-me, né? E Levi já entendeu. Só aquela ordem de Jesus foi o sinal que ele precisava. Aquilo que estava no coração dele, aquela vontade dele de mudar de vida, de deixar de ser um publicano, porque apesar da recompensa financeira, com certeza a vida dele isso não estava compensando para a vida dele, especialmente a vida espiritual. Então ele só precisava desse sinal de Jesus passar ali e dizer: segue-me. Quem sabe ele estava orando de manhã, quem sabe, né, ele acordou, ele orou, ele disse: Deus, me mostra o caminho, me mostra o que eu devo fazer. Eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu ando em pecado, e eu preciso servir o Senhor melhor, eu preciso agradar o Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ter a vida eterna, me fala o que eu tenho que fazer. Quem sabe ele tem orado dessa forma de manhã. E aí, quando Jesus passa e diz: segue-me, era a resposta que ele estava precisando. Então nós vemos aqui que ele abandonou tudo, ele deixou tudo lá. Eu acho que ele pegou o dinheiro, pelo menos, né? Pegou o dinheiro, entregou para quem era de direito, né, para os romanos, e abandonou o trabalho, abandonou o posto, e começou a seguir Jesus. Então ele se tornou um discípulo de Jesus, e Jesus o colocou como um dos 12 apóstolos. Então ele não tinha mais tempo para fazer o trabalho de publicano, ele se dedicou totalmente à obra de Deus, ao reino de Deus, ali junto com Jesus. Então ele era um pecador, ele era um publicano, ele era considerado um traidor do povo, mas ele não hesitou. Quando Jesus disse para ele: segue-me, ele não hesitou, ele logo se levantou. Então, por que Jesus andava com pecadores? Porque os pecadores andam, eles sabem que precisam mudar de vida, não todos, né, mas aqueles que Jesus sabe que vão se converter, eles sabem que precisam mudar de vida, eles querem mudar de vida, e eles só estão esperando um sinal do Senhor. E o Senhor então andava com eles para que pudesse dar a eles este sinal, essa voz de comando, e dizer: segue-me. Uma terceira resposta que encontramos aqui está nos versículos 15 e 16. Jesus andava com os pecadores, os publicanos, porque eles eram desprezados e eles precisavam de amigos que se importassem com eles. Então Jesus estava ali para ser esse amigo, para ser aquele amigo que se importava com eles, que queria o bem deles, e por isso então que Jesus andava com os pecadores. Nos versículos 15 e 16 nós lemos: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe os publicanos? Por que come e bebe ele, Jesus, com os publicanos e pecadores? Então havia ali, Levi, ele tinha condições financeiras, então ele podia dar uma grande festa. Então quando Jesus passou lá, parecido com a história do Zaqueu, né? Zaqueu também deu um grande banquete, o Levi fez isso também. Ele ficou muito feliz porque Jesus o chamou,
começou a seguir Jesus. Então ele disse: Jesus, vem na minha casa, vamos fazer um banquete, uma grande festa. E ele chamou todos os seus amigos, e os seus amigos eram pecadores, seus amigos eram publicanos. Então tinha muita gente ali que os fariseus desprezavam, que os fariseus odiavam. Então eram pessoas, as pessoas que estavam ali naquela festa, além dos publicanos que estavam ali também, mas os publicanos estavam ali como espiões, né? Eles estavam ali só para ver o que eles poderiam fazer para pegar Jesus em alguma falha. Eles estavam observando Jesus de perto, eles eram infiltrados, né? Eles não eram eles não se consideravam, né? Eles eram, é claro, pecadores também, mas eles não se consideravam pecadores. Mas os que estavam ali eram toda a turma do Levi, né? Aqueles que andavam com ele, os amigos e tudo. E Jesus estava ali com seus discípulos. E quando eu vejo isso, né? Jesus ali sentado à mesa com Levi e com os seus amigos, com todas as pessoas ali que eram desprezadas pela sociedade, eu lembro do versículo que a Mônica falou de cor hoje, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus entrou na casa do Levi e estava ceando com ele, né? E Levi ceando com Jesus, Jesus ceando com Levi e com todos os seus familiares, com todos os seus amigos. Jesus estava alegre ali com eles na grande festa. Jesus não se importava que eles fossem desprezados pelos outros. Jesus estava ali porque Jesus queria dar tanto a Levi quanto todos aqueles seus amigos aquele sinal que eles precisavam, que Jesus disse a Levi: segue-me, né? Segue-me, e aí está tudo resolvido. É isso que você precisa para ter a vida eterna. Então nós vemos também uma outra história que nos mostra que, apesar de Jesus andar com os pecadores e publicanos, não quer dizer que Jesus aprovava o que eles faziam. Jesus não estava com eles porque Jesus era como eles. Então a preocupação dos pais com os filhos, né, de dizer: filhos, andem em boas companhias, né, cuidado com quem você anda. E, né, as pessoas vão nos dizer aquele ditado: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Então Jesus estava andando com publicanos e pecadores. Significava que Jesus era como eles? Então Jesus era um pecador? Claro que não. Jesus também não era um publicano. Jesus não era não fazia nada que fosse reprovável pela sociedade ou por Deus. Mas ele estava ali, mas ele não aprovava o que eles faziam. Eles estavam ali justamente, ele estava ali justamente para dizer para eles: olha, vocês têm que me seguir, vocês têm que abandonar o que vocês estão fazendo de errado, e vocês têm que me seguir. Jesus então queria dar para eles esta palavra de comando, este sinal. E essa outra história que eu falei está em João capítulo 8, 10 e 11. Lembra da mulher pecadora, a famosa mulher pecadora, a mulher adúltera, que os fariseus, né, os anciãos, os líderes da cidade levaram até Jesus e dizendo: olha, essa mulher foi pega em adultério. E é João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 10 e 11. João capítulo 8, versículos 10 e 11. Essa história começa no versículo 1 do capítulo 8 de João. E então eles levam essa mulher até Jesus e olha, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada, porque ela foi pega em flagrante adultério, né? Só que só estava a mulher, né? O homem, né? A lei diz que era o homem e a mulher, né, que deviam ser apedrejados, mas eles só levaram a mulher, né? Mas Jesus, então vocês conhecem a história, uma história muito bonita, né? Jesus, ele não dá atenção para o que eles falam, fica lá escrevendo no chão, e aí eles insistem, né? E aí Jesus levanta
os olhos, olha para todo mundo, a mulher ali no meio, na expectativa de que ia ser morta, né? Com certeza estava muito angustiada, e Jesus falou: quem de vocês está sem pecado, atira a primeira pedra. E aí foram indo embora, né? Começando dos mais velhos até os mais novos, largaram as suas pedras e foram indo embora, porque não tinha nenhum sem pecado que poderia atirar a primeira pedra. Mas o que Jesus fala para a mulher quando ela se vê sozinha com ele, e Jesus olha em volta e ele fala: onde que estão os teus acusadores? Não sobrou nenhum? E ela disse: nenhum, Senhor. E ele fala assim: eu também não te condeno. E aí o que ele fala? Vai e não peques mais, né? É isso que ele disse para ela. Jesus não estava aprovando o adultério dela, Jesus não estava apoiando o que ela fez, Jesus estava perdoando o pecado dela, mas ele estava dizendo: eu não vou te condenar, mas agora você vai e não peques mais. É isso que Jesus quer, é essa palavra de comando que ele quer dar para nós pecadores. E uma quarta resposta que nós encontramos nesse parágrafo, por que Jesus andava com publicanos e pecadores, é porque eles estavam doentes e eles precisavam de um médico. Jesus andava com os pecadores porque eles estavam doentes e eles precisavam de um médico. No versículo 17, nós temos a resposta que Jesus dá aos fariseus. Jesus diz para eles: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então Jesus, ele deu a gente fala assim, é um tapa com luva de pelica, né? É isso que se fala, né? Um tapa com luva de pelica, né? De maneira delicada, uma voz suave, mas ele dá um tapa na cara dos fariseus, né? Ele falou: vocês não são pecadores? Vocês não precisam ser curados? Então vocês não precisam de mim. Eu estou aqui porque eu sou um médico, e o médico, ele vai curar os que estão doentes. O médico não vai visitar aqueles que estão sãos, né? Mas aqueles que estão doentes. Então, se vocês acham que não tem pecado, então pode ir embora, né? Não precisa ficar em minha companhia. Eu estou aqui porque eu estou cuidando daqueles que estão doentes. E é essa a resposta que Jesus dá. Mas a doença que Jesus estava falando, com certeza, era a doença espiritual. Havia muitas pessoas doentes fisicamente que procuravam Jesus, e Jesus curava todos. Todos os que o procuravam, Jesus curava. Isso fazia parte do seu ministério, era inclusive para que o seu ministério fosse divulgado, para que ele pudesse pregar a palavra a mais pessoas. Nós vemos, por exemplo, em Marcos, capítulo 5, 26, sobre uma mulher que estava muito doente, e diz que ela padeceu muito na mão de vários médicos, e desperdiçou tudo que ela possuía. Então ela era uma mulher que tinha recursos, ela podia pagar médicos, né? Hoje em dia, quem pode pagar um médico hoje em dia, né? Difícil, né? Até pagar um plano de saúde está difícil, né? Quanto mais pagar um médico particular. E naquele tempo era mais difícil ainda. Mas aquela mulher, ela tinha posses, só que ela gastou tudo que ela tinha, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Fazia 12 anos que ela tinha um problema de saúde, que era uma hemorragia, e os médicos só pegaram o dinheiro dela, mas não a curaram, né? Não conseguiram curá-la. E quando ela chega e toca nas vestes de Jesus, ela é curada instantaneamente. E então essa era um caso, né, de uma mulher que diz aqui em Marcos 5:26, né, que ela estava andando de mal a pior, né? Ela, apesar dela procurar os médicos, gastar tudo, ela estava indo de mal a pior, até que ela encontrou Jesus, e Jesus curou-a. Mas Jesus não a curou somente da doença física, porque Jesus podia ter deixado ela ir embora, não podia? Vocês lembram da história? Todo mundo estava apertando Jesus, né? Jesus, todo lugar que Jesus andava, todo mundo queria ficar perto, e era igual, né?
Tem uns políticos hoje, né, que andam pela rua e as pessoas vão apertando lá para você ter os seguranças em volta, né? E Jesus estava andando assim, os discípulos eram segurança, os apóstolos eram seguranças de Jesus, né? O Pedro devia ser troncudo, né? Ele era um bom lutador, né? O Mateus também, apesar de ser um publicano, e todos os demais estavam ali andando e protegendo Jesus da multidão, né? E Jesus andando e aí Jesus fala assim: quem me tocou? Ele olhou para trás e volta: quem me tocou? E o Pedro falou: Senhor, você não está vendo que está todo mundo aí te apertando, né? Está toda a multidão aí, e o Senhor fala: quem me tocou, né? Está todo mundo tocando o Senhor, né? Mas Jesus olha em volta e fala: alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a mulher, então, ficou sabendo que era com ela. Jesus poderia ter deixado ela ir embora, se ele quisesse curá-la só fisicamente, porque ela já estava curada. Mas Jesus queria mais. Jesus queria que ela confessasse diante de todos ali, que ela tocou em Jesus, que ela foi curada, e aí Jesus disse para ela: pode ir embora em paz, porque os seus pecados estão perdoados. E com certeza, a partir daquele momento, ela foi curada também espiritualmente. Isso que era mais importante para a vida dela. E Jesus então queria curar também essas pessoas, os pecadores, todos os pecadores, né? E nós encontramos aquela história que eu falei do publicano e do pecador, do publicano e do fariseu, em Lucas capítulo 18. Lucas 18, de 9 a 14, é aquela história, aquela famosa parábola, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí Jesus diz assim, né? O publicano, ele, ao contrário, né? Ficou de pé, de longe, e ele não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Ele ficava de cabeça baixa, né? E ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus disse: esse voltou justificado para casa, mas o outro não. O publicano, que achava que não precisava ser curado, na verdade era ele que estava doente. O fariseu, né? O fariseu é que estava doente. O publicano também estava, mas o publicano desceu curado, justificado, porque o publicano, que era pecador, falou a palavra certa, né? Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, Deus, me ajuda, né? Seja favorável a mim, porque eu sou um pecador. Eu estou aqui orando de cabeça baixa, com voz baixa. Eu não tenho nem coragem de levantar os olhos, porque eu sei do meu pecado. Então ele voltou justificado para casa. Mas o fariseu não. O fariseu estava só... A oração dele nem chegava para Deus, né? Jesus falou que ele estava orando de si para si mesmo. Era como se estivesse falando consigo mesmo, né? Em vez de estar falando com Deus. Olha só como eu sou bom, Deus. Eu não sou como esse publicano, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. Quem aqui jejua 2 vezes por semana? Até uma vez por semana é difícil, né? Uma vez por mês, sei lá. Ele jejuava 2 vezes por semana. Olha só. Ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Ele não deixava, né? Tudo que ele ganhava, ele dava o dízimo. E ele... O que mais que ele fala que ele fazia aqui? Ele... dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana, e mais ou menos isso, né? E ele diz: não sou como os demais que são roubadores, nem como esse publicano aí que é funcionário do governo romano aí, que está traindo o povo, que é traidor do povo. Eu não sou, né? E aí, mas só que não era isso que ele
devia falar, né? Ele devia reconhecer que ele era um pecador. Aliás, né, ele estava doente, ele precisava também ser curado, mas só que ele achava que não precisava. Por isso que Jesus disse, quando Jesus respondeu àqueles outros fariseus que estavam na festa, na casa do Levi, ele disse: olha, eu não vim procurar justos, eu vim procurar pecadores. Então, se vocês são justos, está tudo bem. Mas eles não eram justos, né? Jesus disse isso justamente para que eles acordassem, né? Mas então Jesus andava com pecadores porque eles estavam doentes e eles precisavam de um médico. E Jesus era esse médico. E Jesus disse no final daquela parábola, né? Aquele que se exalta, ele será humilhado, e aquele que se humilha, ele será exaltado. Então, é por isso que Jesus andava com pecadores, né? E Jesus ainda anda com pecadores. Você é pecador? Então Jesus anda com você. Jesus quer dar a você, como diz aqui, né, um rumo. Ele quer, se você acha, está meio perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer para agradar a Deus, Jesus é um mestre, ele quer te dar o rumo. Jesus anda com você, pecador, e comigo, porque ele quer te dar um sinal, porque ele sabe que você quer agradar a Deus, ele sabe que você quer mudar de vida, e às vezes você não sabe de que maneira, você está esperando ele te dar um sinal. Então é por isso que ele anda com você, e ele quer te dar esse sinal de comando, como ele falou para Levi, né? Segue-me, só isso, só me segue. E terceiro lugar, porque eles eram desprezados, né? Os pecadores são desprezados e precisam de um amigo. Então Jesus quer ser seu amigo, por isso que ele anda com você, por isso que ele anda com pecadores. Igual aquela música que nós cantamos, né? Em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Tem outras músicas, né, que falam que Jesus é o nosso amigo. E por último, a última resposta, né, a quarta resposta que encontramos aqui, é porque eles estavam doentes, né? Você, pecador, está doente e você precisa ser curado. Jesus é um médico que vai te curar a sua doença espiritual, que é mais importante ser curada do que a doença física. E então é por isso que Jesus andava com pecadores. E se você também andar com pecadores, né, com certeza você anda com pecadores, né? Todo lugar você vai encontrar pecadores. Você está no ônibus, vai haver pecadores. Você está no trabalho, tem pecadores. Você está na escola, também tem pecadores, né? Paulo, quando ele ensinava em algumas das suas cartas, ele falava assim: olha, quando eu disse para vocês que era para andar em boa companhia, né, para se afastar dos pecadores, né, daqueles que estão pecando, eu não quis dizer que era para vocês se afastarem das pessoas do mundo, mas eu quis dizer que é para vocês se afastarem daqueles que se dizem irmãos, mas estão andando em pecado. Então é isso que deve ser, né? Você deve se afastar daqueles que falam que são justos, como os fariseus, né? Que falam que são justos, mas a sua vida não condiz, a sua vida não está andando. Então desses você deve se afastar, não deve nem comer com eles, nem participar da mesa com eles, porque senão, se fosse para se afastar de todos os pecadores, o Paulo continua dizendo, aí era necessário que vocês fossem tirados do mundo, né? Então, por que quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, ele não nos arrebata logo, já não nos leva para o céu? Porque nossos pecados já estão perdoados, né? Assim a gente não ia pecar mais, né? Não ia ter mais pecado, né? Então já íamos para o céu direto. Mas Jesus quer que nós fiquemos e que nós também andemos com pecadores, mas não para aprovar o que eles fazem, mas não para fazer o que eles fazem,
e sim para ser como Jesus. Será que você também pode ser um mestre e mostrar o rumo para essas pessoas? Será que você também pode dar a eles um sinal, né, e dizer que, olha, vem para o encontro dia 29, né? Chama lá o seu amigo, dia 29 vai ter culto de gratidão, né? Venha, né? É o sinal, às vezes, né, que você está dando. Jesus está dando a ele, através de você, né? Você vai amar, você vai ser amigo daqueles que são desprezados, né? Assim como Jesus fez. Então você vai imitar Jesus e Jesus vai te dar força para isso. E você, pelo Espírito Santo, você vai poder curar também aqueles que estão doentes espiritualmente. Não você propriamente, mas o Espírito Santo que habita em você vai convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa vai se arrepender e vai aceitar Jesus, então ele também vai ser curado. Então Jesus te dá também esta missão. Andemos com pecadores. Então, pais, né, vocês que se preocupam com seus filhos, né, e dizem, olha, anda em boas companhias, né? Então, o principal, né, é que quando nós estivermos andando com as más companhias, porque vai ser difícil andar. Se eu for procurar só pessoas boas para andar, eu vou ficar procurando a vida inteira, não vou achar, né? Com certeza as pessoas com quem eu vou andar serão pecadores como eu. Mas é claro, né, se aquele pecador ele é incorrigível e se ele está querendo te levar para o mau caminho, aí seu pai está certo, dá ouvidos, né? Mas andar com pecadores é inevitável e nós precisamos ser como Jesus e apresentar a eles Jesus que quer curá-los. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos andar com Jesus, porque também nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus. Vamos terminar com uma oração?